Karina, eu coloco você como. É melhor colocar você agora como anfitriã para você colocar sua apresentação? Ou vai ser o Cláudio? Não, vai ser eu. Obrigada. Tá, então vai ser você, tá? Mais uma pergunta, né? Isso. Já posso fazer? Já tá todo O mundo. áudio tá bom? Tá melhor que antes. A pergunta foi do Matheus. Ele perguntou: a aranha marrom é a única que faz teia em forma de algodão das peçonhentas? Esse tipo de teia também se encontra na aranha-lobo ou aranha de jardim? Boa pergunta. Na verdade, ela não é a única aranha que faz a teia que parece um algodão. Até papamosca faz. Não sei se alguém já teve aquela experiência de abrir um cacho de banana e encontrar assim uns fios de algodão fechadinhos que parece uma oteca, né? Que a oteca de papamosca é assim. Existem várias aranhas que fazem isso. Não entre as perigosas. Entre as perigosas, ela é a única que faz essa teia. A aranha-lobo, que é a aranha de jardim, ela só faz teia, na verdade, em duas situações. Quando ela vai fazer a oteca e elaborar a oteca para ela poder carregar nas fiandeiras, né? Então, do ponto de vista da resposta dele, entre as aranhas perigosas, sim, a aranha marrom é a única que faz essa teia que parece um algodão esfiapado. Okay? Foi só isso. Aí quem quiser perguntar, pronto, Kátia. Eu tenho uma dúvida bem de leiga, assim, porque você tinha falado, você mostrou uma galinha comendo escorpião, né? E eu já ouvi falar aquela coisa de tem que usar a galinha da Angola ou tem que usar galinha, mas outras pessoas falam que não adianta porque os escorpiões saem mais à noite e as galinhas têm uma atividade mais diurna, né? Então como é que fica isso? É ou não eficaz o uso de galinha? O que acontece? O problema é que a gente olha a galinha assim, quase que tirando dela os poucos atributos que ela tem ainda naturais, né? As galinhas, elas são ativas durante o dia nos quintais, né? Então, elas ciscam e aí elas vão desentocando escorpiões nos terreiros. Claro que isso tem a ver com a anatomia do terreiro, né? E também a galinha, ela não pode ficar presa dentro do galinheiro, ela tem que ciscar para poder encontrar. Existem vários indicativos, que não tem evidência, dessa eficiência das galinhas como coadjuvantes. Elas não resolvem o problema, mas elas vão ter um impacto interessante na população de escorpiões, sim. Se a gente levar em consideração, assim, até uma conta bem simples, né? Um escorpião, ele em um ano ele gera 50 filhotes. A gente já deixou uma galinha comer 18 escorpiões em um único dia. Aquela da filmagem que você viu, a gente soltou 18 escorpiões, ela não parava de comer, porque elas gostam muito. Então, se um escorpião gera 50 filhotes, se uma galinha comer 2, 3 escorpiões por semana, ela já vai estar ajudando, diminuindo bastante o início de uma população de escorpiões. Mas a gente coloca a galinha dentro da categoria assim, de predadores, né? E junto com ela, a gente tem outros animais que ajudam tanto quanto ou mais, que esses também têm hábito noturno. A questão do gambá, a questão do sapo, a questão das corujas, né? Serpentes comem, lagartos comem. Então, a gente tem todo um arsenal. Só que entre esse elenco de predadores de escorpião, a galinha é o único que tem é um animal de criação simples e culturalmente aceito pela população, né? E aí é como a gente utiliza a ele como o agente que tem. Não é perfeito, tem essas questões todas que são levantadas, mas é só um paliativo. O mais importante mesmo é promover uma coisa que é muito difícil,
são intervenções ambientais de correção ambiental. E a gente sabe, assim, se a gente fizer uma correção, reflorestar, por exemplo, recuperar todos os elementos de um ecossistema, a população de escorpiões ela tende a diminuir, a se diluir, e a do cerulatus, que não gosta de ambiente equilibrado, ela tende até a desaparecer. Só que aí a gente entra em outro campo, né? A gente já propôs, lembra, eu mostrei um case de um bairro que a creche municipal foi interditada. Então, a gente conversou com o proprietário do terreno no entorno das casas, e a gente propôs a ele fazer um projeto de reflorestamento com recurso da prefeitura para diminuir a ocorrência de escorpiões. Ele não aceitou porque era especulação imobiliária, ele queria vender o terreno depois, e se tivesse mato era pior para ele. Então, a gente tem que fazer. Aí, naquele terreno, por exemplo, a gente chegou, mas dentro do plano diretor, do Código de Posturas do município, não era possível criar galinha, era proibido. E aí tinha que aprovar uma lei municipal. Então, claro que a galinha sempre... Em outra situação também, eu tive uma conversa, eu fui dar uma consultoria com a prefeitura, muitos anos atrás, né? Aí citou-se essa questão da galinha. Era um ano eleitoral. O prefeito comprou um caminhão e ficava distribuindo galinha na rua. Virou almoço e janta. Ele foi reeleito, mas não resolveu o problema social. Então, é só uma medida, né? E tem uma coisa importante. Eficiente mesmo é a galinha da Angola. Elas são muito mais efetivas para capturar escorpião, controlar escorpião, do que a galinha de granja, a galinha caipira. Só que tem um problema. A galinha de Angola, primeiro, ela faz muito barulho, ela faz muita sujeira. Tem a questão religiosa, né, que o pessoal faz a correlação dela com religiões africanas, essa coisa toda. Então, assim, também, eu conheci vários casos, pessoas que compraram, colocaram no quintal, 6 meses depois retiraram, porque elas comiam a muda das plantas. Então, é uma medida que tem que ser muito bem avaliada para ser implementada. Mas ajuda, só ajuda. Mais alguma pergunta? Vitória, você quer falar o que você está falando com a gente mais cedo? Sem querer te pressionar. Eu acho melhor, Karina, eu te mandar as fotos, porque eu acho que eu não vou conseguir explicar para o Cláudio. Não sei. Se você quiser me mandar agora, eu já encaminho para ele, Cláudio, se não tiver problema por você. E aí ele comenta aqui, se você quiser. Manda no grupo. Vou mandar. É porque é uma aranha mais ou menos assim, de 5 centímetros, e ela é muito colorida. Ela vive no meu sagu, aqui da frente. Só que já apareceram mais... Qual é a cor dela? Tem amarelo, tem laranja, tem marrom. Ela faz teia ou ela anda? Ela faz teia em espiral. Espiral? Isso, e ela fica parada no sagu. E ela botou muito filhotinho, muito. Sim. Várias cápsulas que já estouraram com muitos filhotinhos. Sim. Eu queria saber se ela é perigosa ou não. Ela vai ser perigosa, pelo que você está me descrevendo, é uma espécie muito comum, chamada Nephilenges cruentata. Esse bicho aí, ele é policromática. A gente tem ela do branco ao preto pelo Brasil. Passa por amarelo, laranja, vermelho. E ela assusta porque ela é uma aranha grande, né? Faz essa teia assim muito perto da gente. Ela gosta principalmente de quina, né? Fazendo a quina assim. E o problema dela principal não é nem... Ela que quase fechou o aeroporto. E não é nem a picada em si, porque o envenenamento dela causa só um inchaço local, uma inflamação simples de controlar. Mas esses filhotes, ela é um dos grupos de aranha que já caminha para uma organização social. Então, assim, cada filhote desse, ela usa a teia da mãe para fazer a sua teia. E se você não remover, daqui a alguns meses você vai ter dezenas, depois centenas e às vezes milhares de aranhas no redor da sua casa. Tinha uma, que era essa, né, bem grande, que eu perguntei para um biólogo e ele me disse que era fêmea, que os machos eles eram menores e eles viviam mais escondidos. E aí eu achei 2 machos, né?
que eram menores. E aí ela colocou 3 cápsulas ovígeras, só uma delas estourou e tem muita, muita aranha. Aí eu fiquei Sim, é preocupada porque verdade. eu tenho bicho e minha mãe sempre está mexendo nas plantas. Essa é uma preocupação. Como eu falei para você, a gente ainda tem muita informação meio frágil acerca de envenenamento em animais. Então, esses animais, essas aranhas que são inofensivas para a gente, podem não ser com animal de estimação. Manda a foto aí só para a gente Vou confirmar. mandar. Pelo que você está me Eu, descrevendo, é esse bicho mesmo. eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho... Vou mandar agora. Tá bom. Cláudio, Eu. pelo que eu entendi, você tá achando que é o mesmo que a Andrea mandou, que Isso, que eu encaminhei para você no privado, né? deve ser. Vitória, você viu a foto que a Andrea mandou no grupo? Na terça? 2 fotos, isso. Foram E só 2 mandou fotos. 2, né? Vocês estão falando da primeira ou da segunda? Então, eu mandei as 2 fotos para ele. É o mesmo bicho. Eu acho que é o mesmo bicho. Parece com a que você tem aí? Olha, parece, mas o abdômen dela não é assim, não. É bem colorido e tem como se fossem umas espículas assim, ó. Manda para Tá. mim. Então manda Vou foto aí. mandar agora. Vou até mandar no grupo mesmo. Tá bom. Eu queria fazer uma proposta. Enquanto ela envia a foto, 2 coisas, né? Uma é pedir para que todos se esclareçam. Se a gente puder escrever no chat o nome das espécies que estão sendo tratadas, seria talvez didático. E a outra questão é, enquanto ela manda as fotos, eu queria só te perguntar, Cláudio, que essas questões de etnobiologia são, de fato, muito interessantes. E você fez um comentário sobre algumas questões culturais, religiosas, com relação à galinha da Angola, e me despertou uma curiosidade com relação aos povos africanos e tudo. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? De que você estava tratando especificamente? Essa é uma boa pergunta, Sávio. Na verdade, em breve vai sair um texto nosso, junto com o pessoal da Fiocruz, sobre essa questão da representatividade de animal peçonhento no simbolismo, né, na construção de significados sociais. E esse é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque a gente lida com a população, nós temos interesse em saúde pública. E muitas das vezes a gente tem que desconstruir algumas crenças que estão há séculos na sociedade. E isso é muito difícil, né? Então, assim, curiosamente, entre entre o arsenal conceitual mitológico que construiu o subconsciente coletivo brasileiro, as aranhas são dos grupos menos representados. A gente tem muita representação no simbolismo para a serpente, muita representação no simbolismo para escorpião, até mesmo para lacraia, mas aranha muito pouco. Assim, a gente tem o interessante de aranha e de escorpião é que a gente tem um simbolismo dúbio para eles em algumas culturas do continente africano, especificamente o que você perguntou. Tem alguns povos que acreditam que as teias têm efeito curativo, né? E tem outros povos que falam da questão do envenenamento, porque no continente africano tem também muitas aranhas perigosas, né? Essa é uma coisa muito importante. Na verdade, eu tenho uma amiga que a linha de pesquisa dela é só o escorpião na mitologia egípcia. É fantástico, porque os egípcios eles eram totalmente apaixonados por escorpião, né? E, assim, uma coisa que aqui no Brasil a gente tem, que é uma herança que eu julgo ela uma herança ruim, é que no nosso catolicismo popular, que forma, porque a gente é um país de religião, de várias religiões, mas com base
no catolicismo por conta da colonização portuguesa, né? No catolicismo popular, a gente atribuiu às serpentes e, por tabela aos outros animais peçonhentos, só o lado ruim, né? Na verdade, nas fábulas mais antigas, o próprio paradigma da natureza do bem e do mal, ele está representado por algum animal peçonhento. Nas fábulas de Esopo, tem a questão do escorpião, tem inúmeras fábulas que falam de serpentes e por aí vai. Então, isso é muito forte aqui no Brasil, a gente pegou só a parte ruim. Enquanto, por exemplo, que no Egito tem uma deusa chamada Serket, que ela é representada por um escorpião, mas ela tanto dá o dom da vida, quanto ela dá o dom da morte, porque quando a pessoa se cura do envenenamento por escorpião, cessa a sensação de sufocamento. Então a pessoa tem uma golfada de ar como se fosse o nascimento, e isso atribui a uma nova chance de vida dada a essa deusa, né? E aqui no Brasil, infelizmente, assim, a gente sempre tem uma herança ruim, né? É por isso e isso é muito ruim quando a gente trabalha em divulgação científica, comunicação e saúde, e isso é uma coisa que a gente tem que observar. Porque não adianta chegar num local onde as pessoas têm uma crença que veio do avô dele, há 150 anos que a família dele acredita numa coisa, e a gente chegar lá e falar que aquilo e desconstruir de uma maneira assim. Tem que ter muita habilidade com essa coisa. A sua aranha, ela não é uma Nephilim descurantata. Essa daí é um outro grupo, da mesma família. É uma néfila. Você não tem foto da aranha, não? Só dos filhotinhos e da oteca? Eu mandei. É a fêmea, aquela maior que eu mandei na primeira foto. Espera aí, que eu só olhei aqui. Eu mandei a fêmea, depois eu mandei 3 cápsulas ovígeras, depois eu mandei uma cápsula... Isso, uma cápsula que estourou com todos esses filhotinhos. Você está vendo que essa aranha está com o abdômen preto voltado para você? Sim. Você já olhou o dorso dela, que ele é prateado? Não, o dorso eu nunca consigo olhar, porque eu não consigo chegar lá. Essa é uma aranha muito interessante, é desse mesmo grupo. Essa daqui é uma Argilpe argentata, alguns chamam de aranha de prata. E ela tem um lado do corpo é prateado, o outro lado é preto, para ela termorregular. Quando ela quer absorver a energia solar, ela vira a parte preta. Quando ela quer refletir, ela vira a parte dourada, a parte prateada. Essa daqui se enquadra também nesse grupo que não causa problema. Agora, se você não remover essa teia, você vai ter esse problema que eu falei. Essa colônia daqui vai ficar gigantesca. Embora, para humanos, ela não cause problema. Os animais pode ser que dê um probleminha. Tá bom? E já tem 3, né? Eu acho que agora tem 2 fêmeas e 2 machos. E essa cápsula já estourou, então tem vários filhotinhos e tem mais 2 que ainda não estouraram. Uhum. Mas aí, então, a gente pode remover, não sei, de luva, evitando que ela pique? Sabia que é essa aranha daí que fez com que eu fosse biólogo? Porque eu entrei na faculdade querendo fazer biologia marinha, por conta do Jacques Cousteau. Mas aí eu entrei no estágio de biologia marinha logo no primeiro período, só que era muito chato, era mais oceanografia, meteorologia, física do que outra coisa. E aí eu ia sair da faculdade de biologia e ia fazer contabilidade, olha só. E aí eu fui para o meu último congresso, que foi um congresso na SBPC, na UFMG. E aí eu encontrei o cara que foi o divisor de águas na minha carreira. Era um psicólogo que estudava comportamento e aprendizado em aranhas. E o modelo experimental dele era essa aranha. A Argilpe argentata. E aí eu me apaixonei pelo aquele tema e aí ele me mostrou o caminho da luz e da verdade e hoje eu estou aqui conversando com vocês. Que bom! Pois é. Não vou acreditar que essa aranha tem um sinal na minha casa, mas... Voltando à etnobiologia que o Sávio falou, uma parente dessa aranha daí, ela é os povos astecas acreditam que é uma reencarnação do Deus Sol, que ela faz uma teia maior do que essa daí e ela brilha amarelo quando o sol bate nela. Então, mas essa teia aqui é enorme. É porque na foto não dá para ver, mas ela é mais ou menos assim, ó. É enorme. É enorme.
E ela fica bem no centro do sagu, sabe? Sim, é porque é a melhor área para pegar inseto. É mesmo, sempre. Ela tá sempre comendo alguma coisa, várias moscas. É. Mas é isso, então. Então, Obrigada. Vamos. falando em teia, talvez o Cláudio possa nos ajudar a esclarecer teias enormes. Há muitos anos, todos sabem, eu percorro aqueles caminhos do centro-oeste de Minas, lá na Serra da Canastra. Tem uma aranha lá, um grupo de aranhas, que eles fazem uma teia forte que fecha a estrada. Uhum. Ela atravessa a estrada, ela fecha a estrada. Ou seja, onde você passa com o carro, ela fecha, como se fosse uma porteira. Tem uma teia de aranha, vários trabalhando, é incrível. É algo que a gente vê como é divino viver e se surpreender a cada dia. Se o Cláudio Maurício quiser tecer alguma consideração, só para falar de teia grande, né? É, eu achando Bom, que uma teia assim era grande. ela fecha a estrada de um lado ao outro. Então, é interessante isso aí do que o Gustavo está falando. É essa coisa das teias, né? Primeiro, assim, que elas são um objeto de estudos de desenvolvimento biotecnológico muito avançados, né? Então, assim, o pessoal pega essas aranhas que produzem essas teias muito fortes, clona o gene em bactéria e produz a teia em nível industrial. Tem projetos de roupa, capacete, fibras, porque as teias elas têm umas relações entre resistência e elasticidade muito boas. E esse tipo de teia, a gente tem teias grandes de alguns grupos que fazem teias individuais. Por isso é que quando a menina fez a teia enorme desse tamanho assim, tem algumas teias que chegam a ter 2 metros quadrados de área, né? De uma única aranha. E tem as teias coletivas. Se vocês olharem aí na internet, volta e meia, em alguns períodos do ano, a gente vê teias que cobrem florestas inteiras, assim, bosques de árvores, né? São um grupo de aranhas dentro da família das juvas negras que fazem teias coletivas assim que às vezes percorrem quilômetros. A teia de uma única colônia. Assim, não vai ser o caso aí da sua planta, não. Mas é um objeto de estudo muito interessante, teia de aranha, né? E é muito variado, né? Tem um livro clássico chamado Spiders, Webs and Evolution, que mostra assim como é que as aranhas levaram a utilização da produção dessas proteínas ao máximo, do ponto de vista evolutivo. Eu tenho mais um comentário, Cláudio. Com relação a essas teias coletivas, são duas coisas. Eu queria que você discernisse um pouco sobre a possibilidade do recolhimento da teia, ou não. Né? Por exemplo, a teia coletiva é armada durante um determinado parte do dia ou da noite e depois é recolhida ou não. E porque, assim, na verdade, é uma informação que nos chega assim, mas sem fundamentação, sem referencial teórico nenhum e pode ser simplesmente um mito. E queria aproveitar que eu estou com a palavra também e relembrar vocês e deixar também uma provocação ao Cláudio, como essas teias de aranha são importantes não só pelo que ele já falou, mas para a reprodução de muitas outras espécies. A exemplo, os beija-flores e muitas aves constroem seus ninhos entre os materiais utilizados para dar liga e a boa amarração à teia de aranha. Então, as aves recolhem as teias de aranha para dar não só estrutura, sedimentação, mas conforto ao ninho também e à ovipostura que elas fazem. Então, na verdade, está tudo muito a vida com esse é um entrelaçado de vidas. Mas voltando a palavra ao Cláudio, não esquecendo a questão da pergunta, da possibilidade de recolhimento. Obrigado, desde já, Cláudio. Então, a resposta para essa coisa do recolhimento depende da espécie ou das espécies. Por quê?
só teia de aranha, a gente teria que fazer uns 5 webinários aqui para começar a entender a complexidade desse assunto, né? E do ponto de vista do uso ecológico e comportamental delas também, a gente vai encontrar inúmeras situações, inúmeros usos, né? E, assim, quanto à utilização, tem aranhas que, tanto individual quanto coletivamente, expõem a teia, fazem a teia pela manhã e recolhem, depois de uma determinada quantidade de capturas, elas devoram a teia, porque teia essencialmente é proteína, né? Tem outras que deixam a teia exposta um período e aí fazem uma avaliação do rendimento de captura de presas num determinado período de tempo e aí recolhem de novo. E outras aranhas que simplesmente abandonam a teia. E aí vem entrando a outra questão, as teias são em si um ecossistema. Se a gente for fazer uma análise dos microartrópodes que caem ali, a quantidade de outros predadores que ficam ao redor da teia das aranhas para capturar alimentos que são ali deixados, né? O uso da teia por outros animais, você falou de vertebrado, né, de ave, mas vários insetos usam a teia das aranhas para algum outro produto de uso ecológico. Então, assim, é um assunto muito rico, mesmo, muito variado. E aqui é um assunto que aqui tem... Eu não conheço nenhum grupo de pesquisa sobre teia de aranha aqui no Brasil, sequer para desenvolvimento biotecnológico. Agora, interessante, por exemplo, a viúva negra expressa a toxina que ela tem no veneno, ela também expressa na teia que ela faz na alteca e nos ovos. Os ovos de viúva negra também são tóxicos, né? Então, assim, é um mundo muito variado, né? Obrigado, Cláudio. Incluo nessas aranhas que recolhem a teia, essas que fazem o coletivo, o conhecimento popular regional lá do centro-oeste de Minas, ele explicita, vamos dizer assim, ele coloca muito essa questão do recolhimento dessas teias, né? Então, é, de fato, um conhecimento muito importante. Sem dúvida nenhuma. Assim, eu gosto muito, quando a gente vai a campo, né, de prosear. Eu falo assim, na verdade, aí é interessante, né? Essa coisa de a gente começar a estudar planta para controlar escorpião começou numa conversa com um técnico municipal lá em Campos. A gente foi... tinha uma casa lá que só morava uma senhora e aí os vizinhos denunciaram que tinha escorpião e a gente foi na casa da senhora lá com a assistência social do município, né? Aquela coisa toda, e coletamos os animais. Tinha de tudo, né? E a gente coletou mais de 100 escorpiões. E aí, um dos técnicos, que era lá da região, né, uma pessoa popular, ele falou assim, você já viu que naquele canteiro ali não tem nenhum escorpião? E tinha mesmo assim um canteirinho e a gente não tinha nenhum escorpião. E aí eu falei assim, o que será que tem aí, né? E aí começou a surgir essa coisa de estudar planta e a gente conseguiu consolidar uma linha de pesquisa, né? Tem que ouvir a sabedoria popular, sem dúvida, ainda mais no Brasil, né? Que tem uma riqueza de informação que é absurda. Bom, Cláudio, só complementando a sua fala, é exatamente nessa chuva de ideias, nesses debates, que muitas vezes surgem questões importantíssimas, que nós estamos no século XXI, com bilhões de pessoas no mundo, e a gente percebe que há linhas de pesquisas absolutamente negligenciadas, né, e de tamanha importância. Então, há muito que se estudar ainda, e eu acredito que dentro desse grupo, ou outro grupo no Brasil, vão surgir pesquisadores que vão se apaixonar, como você se apaixonou por determinado tema e quem sabe se aprofundar nesses estudos, sejam biotecnológicos, sejam ecológicos, com relação a esse tipo de estrutura, né, que são as
as teias, mas é só um comentário. Cláudio, eu não sei se tem mais perguntas, mas eu queria aproveitar o gancho que a Vitória deixou. Você pode falar um pouquinho de como é feito o controle de aranha, já que você já falou do controle de escorpião? Boa pergunta também. Cláudio, por favor. Caiu de novo. Obrigado. Tá. O que acontece? Controlar a aranha é relativamente mais fácil que escorpião. Tem algumas de controle mais difícil. A aranha de controle mais difícil é a fonêutria, porque fonêutria é grande, ela é muito ágil e é difícil da gente conseguir um controle efetivo para esses animais. Agora, tanto viúva negra quanto a aranha marrom são aranhas sedentárias, elas ficam na teia. Então, a gente conseguir atuar sobre esses animais, tanto de maneira física, que é sempre a primeira escolha, é a remoção do animal, é melhor. Ou borrifar algum produto que vai ficar impregnado na teia e aí é muito mais simples de controlar. Na região sul do Brasil, como essa coisa assim de aranha, ela é muito frequente, né? Lá a questão epidemiológica com aranha, especialmente com aranha marrom, é muito forte. Uns grupos lá desenvolveram um método muito simples, principalmente para controlar os filhotes. Filhote de aranha marrom, ele é do tamanho de um piolho, é quase imperceptível a olho nu, muito difícil controlar dentro das casas. Então, o que o pessoal faz? Usa aspirador de pó. Aspirador de pó com o saco do aspirador impregnado com inseticida. Então, vai lá, faz a aspiração, lacra o saco, deixa um tempo, as aranhas morrem e aquele material é descartado. Então, para a aranha, o melhor é a ação mecânica, a remoção da aranha. Se não, essa coisa. Uma das aranhas que eu citei, de possibilidade de ser que a menina identificou, mandou para a gente identificar, a Nephilantes correntata, a melhor metodologia para controle é a vassoura de fogo. Naqueles ambientes onde é possível fazer, né? Não vai fazer isso numa casa de madeira, mas é simples. Agora, outra coisa que é importante, sempre, não existe solução única. Eu sempre falo isso quando eu estou dando aula no curso de formação de responsável técnico de empresa de controle de praga. Não tem solução única. Você tem que chegar no local, fazer o diagnóstico, usar aqueles 4 A's que eu falei, o acesso, o abrigo, o alimento e a água, para saber para aquele local o que pode acontecer melhor, ok? Tem mais alguma pergunta? Bem, não, né? Não havendo perguntas, eu sugiro que a Karina apresente o trabalho dela, que nós estamos assim ao seu lado aqui, né, para partilhar esse conhecimento, e gostaria que você se sentisse bem tranquila e serena, porque você está entre amigos. Então, e serena eu por nunca favor, tô, né, faça... Fábio, né? Mas, assim, tá aqui falando para mim que faltam 6 minutos. Acho 6 melhor minutos, fechar. exatamente. Fecha, a gente volta? Isso, acho melhor. Beleza.